Caetés inicia processo de vacinação contra a Covid-19. Ontem a gente deu início ao processo de imunização. Como foi dito, é uma funcionária da Secretaria de Saúde, efetiva, que já tem uma longa história de trabalho aqui no município na área de imunização, e os profissionais que fazem a imunização, os vacinadores, eles são considerados prioritários pelo Ministério da Saúde. Então foi por isso que nós escolhemos a primeira pessoa a ser vacinada, a funcionária Glácia. Nós estamos dando continuidade. Como funciona o envio das doses para os municípios? Considerando que a gente só recebeu 30% da quantidade de vacinas necessária para imunizar o total de profissionais de saúde da rede de saúde de Caetés e também de todo o estado de Pernambuco. O Plano Federal não contempla vacina para todos os brasileiros. Dizer a verdade, no Plano Nacional de Vacinação, não será vacinada toda a população do Brasil. Não será. Só serão vacinados alguns grupos populacionais. Então, o primeiro começou agora, que foi exatamente profissionais de saúde, idosos em asilos, deficientes que estão em instituições e indígenas. Depois, o próximo grupo serão os idosos acima de 60 anos. Então, quem tiver abaixo de 60 não vai tomar nesse momento. Em seguida, nós teremos outros grupos, que serão aqueles que têm comorbidades, as pessoas que têm algumas das doenças elencadas pelo Ministério como preferenciais. Teremos depois, num determinado momento, população quilombola, profissionais da segurança pública e da rede de educação que estiverem em sala de aula. E só. Os jovens são os mais contaminados pelo coronavírus. E se você olhar percentualmente, o maior número de pessoas contaminadas que contraíram a Covid foram de jovens. Evidentemente, a população idosa é aquela que sofre mais, até por conta de condições naturais da idade. Mas essa doença, ela não tem escolha por jovem, por criança, por idosos, ela atinge a todos. Prefeito Nivaldo Thierry vai expandir contratação de médicos especialistas. O prefeito ontem, nas suas palavras, que inclusive foi veiculado na Rede Globo, através do ABTV, de segunda edição, ele foi muito feliz em dizer que, apesar da imunização estar começando, a gente tem que manter os hábitos que a gente aprendeu nessa pandemia. O uso da máscara, distanciamento social, higienização das mãos. Isso veio para ficar e vai ficar durante um bom tempo. Nós recebemos a missão do nosso prefeito em continuar expandindo a oferta de serviços especializados no município de Caetés. Nós continuamos com o serviço de cardiologia, o serviço de ortopedia, que já vinha no governo anterior, prefeito Armando. Nós continuamos e iniciamos agora no mês de janeiro o serviço de psiquiatria. Nós temos hoje no município o ambulatório especializado em psiquiatria, além daqueles exames especializados que já tínhamos e que permanecem, quais sejam a ultrassonografia, continuam todos os exames, a questão dos exames laboratoriais, daqueles que não são feitos no laboratório municipal, e continuamos com a marcação das consultas especializadas na UPE, que já foi retornado o serviço, a rede de saúde de Garanhuns também já retornou alguns serviços, e estamos também, logicamente, trabalhando dentro do cenário atual e das possibilidades financeiras do município de implantar também alguns outros serviços aqui no município de Caetés. O governo federal não está mais enviando verba para manter o hospital de pandemia de Caetés. O governo federal, diante daquela pressão que existiu no ano passado, com o surgimento da pandemia e os municípios numa situação muito difícil financeiramente falando, ele foi pressionado a liberar uma parcela de recursos para todos os municípios do Brasil. Caetés também recebeu esse recurso. A maioria dos municípios
vai ter uma grande dificuldade para fazer uma prestação de contas do uso desse recurso. Por quê? Você conta nos dedos, aqui acho que numa mão, eu acho que você não acha no estado de Pernambuco quais foram os municípios que implantaram hospitais de campanha. Aqui no Agreste, eu só tenho conhecimento de Garanhuns, já no último momento, e de Caetés. Caetés abriu seu hospital de campanha no mês de maio. Foi o primeiro hospital de campanha do interior do estado de Pernambuco. Inclusive, ser reconhecido em todo o interior de Pernambuco. Não tem Petrolina, não tem Caruaru. Caetés foi o primeiro município do interior de Pernambuco a implantar um hospital de campanha. O custo do hospital de campanha é muito grande, muito alto, porque você tem toda uma equipe de profissionais para trabalhar nesse ambiente. Quando o Ministério da Saúde encaminhou esses recursos para o município de Caetés, ele se viu para o custeio das ações do hospital de campanha. No final do ano, já no mês de dezembro, a gente já teve que participar com recursos próprios a manutenção desses equipamentos, desse equipamento específico. Prefeito Nivaldo Thierry mantém hospital de pandemia com recursos do próprio município. E agora, no mês de janeiro, numa medida muito corajosa e muito sensata do nosso prefeito Thierry, a gente decidiu manter o hospital em funcionamento exclusivamente com recursos não extras do Ministério, mas com recursos do município. Então, foi uma medida corajosa, inteligente e necessária, até porque a gente viu um crescimento da pandemia do final do ano para cá, e a gente não sabe que tempo isso vai durar. O CAPS de Caetés ainda não foi implantado porque antes do governo de Armando Duarte, o município recebeu a verba federal e não implantou o centro de atenção psicossocial. Tampouco o dinheiro foi encontrado nas contas do município. Nós precisamos com urgência, isso já vem há um bom tempo, a gente tentando a implantação de um CAPS, que é um centro de atendimento psicossocial. A gente vai implantar esse CAPS, não é expondo situação de ninguém, mas na gestão pública a gente tem que dizer o que aconteceu. Sim. Então, quando Armando assumiu a prefeitura, o município havia recebido na gestão anterior de Armando um recurso para a implantação do CAPS. E esse recurso, o CAPS não foi implantado, e esse recurso era para ter ficado em conta para que Armando pudesse implantar. E esse recurso não ficou em conta. O recurso foi recebido ao final da gestão anterior, quando Armando assumiu. Esse recurso não estava mais em conta, infelizmente, e existem todos os registros contábeis que demonstram isso. O que o prefeito Thierry nos incumbiu de missão foi de tentar, junto ao Ministério da Saúde, esse ano, se Deus permitir, nós vamos lutar junto com o prefeito, junto com o nosso deputado federal, Silvio Costa Filho, que nos já sinalizou total apoio lá em Brasília, para a gente viabilizar a implantação do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, aqui em Caetés. Problemas de diplomacia com os governos da China e Índia e falta de planejamento do governo brasileiro atrasam produção de vacina contra a Covid-19. E eu gostaria primeiro de esclarecer as pessoas, porque a gente vê na televisão que a vacina Coronavac ela é produzida no Instituto Butantan. A vacina de Oxford, junto com a AstraZeneca, vai ser desenvolvida na Fiocruz. Mas todas elas dependem da matéria-prima. A matéria-prima da Coronavac, desenvolvida pelo Butantan, vem da China. E a matéria-prima da vacina de Oxford, ela vem da Índia. O Brasil teve esse problema diplomático com a China, você citou bem. E com a Índia, o Brasil foi contra a Índia numa votação que houve da OMC. Então, é uma grande preocupação que a gente tem, vai atrasar o calendário vacinal e o mais importante de tudo, o problema foi de planejamento. Na verdade, o Brasil deixou para
decidir que ia adquirir vacinas na última hora. Pernambuco pode ter novo isolamento social. Na verdade, a gente já passou da fase de ter que fechar. Quem assiste televisão vê que a Alemanha está tudo parado. A Itália, Portugal, que foi elogiadíssimo no primeiro momento, agora está sofrendo bastante. Então, assim, não tem outra alternativa a não ser promover, por base num decreto de lockdown, um distanciamento das pessoas.